Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza. Só relembrando que esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Então antes de ver essa aula, veja a aula anterior, porque se trata de uma continuação. Aproveite a aula e vamos nessa. Vamos agora continuar com outro exemplo. O exemplo aqui é utilizando o multiplexador 4:1. Veja bem, multiplexador 4:1. Implementa um circuito combinacional que possui a seguinte tabela da verdade. Opa, minha tabela da verdade tem 3 entradas, mas o meu multiplexador 4:1 só tem 2 bits de seleção. O que eu vou fazer nesse caso? Neste caso, você tem que pensar o seguinte: poxa, eu não tenho para onde sair. Eu vou colocar em 2 entradas de seleção 2 entradas do meu circuito, e a entrada que está sobrando eu coloco na entrada do multiplexador de alguma forma. Então o que eu vou fazer? C eu vou colocar na entrada de seleção S1 e B eu vou colocar na entrada de seleção S0. Então eu tenho o meu multiplexador 4:1. Minha saída do meu multiplexador vai ser minha saída da tabela da verdade. C eu coloco em S1 e B eu coloco em S0. Aí você pergunta, professor, e A? O que eu faço com A? A é a entrada no meu circuito. Eu tenho que colocar ele em algum canto aí no meio. Qual é o único campo que eu posso colocar A? Ora mais, é aqui nas entradas. Só que eu não tenho que colocar A do jeito que eu quiser. Não, eu tenho que colocar de uma forma que realize minha tabela da verdade. Muito bem, analisando essa tabela da verdade, nós podemos verificar que ela tem 4 regiões diferentes. Essa primeira região aqui, que é essas duas primeiras linhas em que C vale 0 e B vale 0. Essas outras duas linhas aqui em que C vale 0 e B vale 1. Essas outras duas linhas aqui em que C vale 1 e B vale 0. E essas outras duas linhas aqui em que C vale 1 e B vale 1. O que eu vou ter que fazer? Como eu já disse, em cada uma dessas entradas eu vou ter que colocar um valor de forma a refletir minha tabela da verdade. No caso, como eu já coloquei C em S1 e B em S0, eu vou ter que colocar alguma coisa aqui nessas entradas, nas entradas 00, 01, 10 e 11, que dependa de A, porque A é a única coisa, é a única entrada que eu ainda não coloquei nesse circuito. Então o que eu vou fazer? Para elaborar o que vai entrar aqui, ó, nessa primeira entrada, na entrada 00, eu vou analisar quem? Eu vou analisar essas duas primeiras linhas da tabela da verdade, que são as linhas que correspondem a C igual a 0 e B igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar relacionar F com A. Verifique que para essas duas primeiras linhas, quando A é igual a 0, F é igual a 0. E quando A for igual a 1, F é igual a 1. Então, para essas duas primeiras linhas, o que relaciona F com A é o que? F é igual a A. Então, nessa primeira entrada aqui, eu coloco o quê? Eu coloco o valor de A. Veja, ó, você consegue testar bem facilzinho. Coloco C igual a 0, B igual a 0 e A igual a 0. C igual a 0 e B igual a 0, eu seleciono essa primeira entrada. E essa primeira entrada, como A igual a 0, o valor 0 vai ser transferido para a minha saída. Então, F vale 0. Então, para essa primeira linha da tabela da verdade, está ok. Quando C for igual a 0, B for igual a 0 e A agora vale 1, eu ainda estou selecionando essa primeira entrada para a minha saída. Então, F, nesse caso aqui, vale A. Como A vale 1, então F vale 1. Então, para essa condição da tabela da verdade, está ok também, porque minha saída F aqui também é 1. E eu vou fazendo isso pelas outras linhas. Então, para elaborar o que entra aqui na entrada 01, eu vou analisar essas duas linhas aqui da tabela da verdade, que correspondem a C igual a 0 e B igual a 1. E eu vou tentar achar a relação de F com A. Veja que para essas duas linhas, é só para essas duas, quando A for igual a 0, F é igual a 1. E quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, qual é a relação de F para A neste caso? Neste caso, F é igual a A negado. Então, nessa entrada aqui, vai entrar quem? A negado. Verifique que se você colocar C igual a 0, B igual a 0 e A igual a 1, que é esta linha aqui, ó, a minha saída vai ser 1. E quando você coloca C igual a 0, B igual a 1 e A igual a 1,
que é esta linha aqui, a minha saída f vai ser igual a 0. Então tá funcionando correto. Então, para elaborar essa entrada aqui, eu vou analisar o quê? Vou analisar essas duas linhas. Porque essas duas linhas é a que corresponde C igual a 1 e B igual a 0. E eu vou tentar relacionar a minha saída F com minha entrada A. Só para essas duas linhas. Veja que quando A for igual a 0, F é igual a 1. E quando A for igual a 1, F é igual a 1. Ou seja, F independe de A. Tanto faz A ser igual a 0 como A igual a 1. Minha saída F sempre vale 1. Então, essa entrada aqui, eu vou ter que colocar aqui valor. Vou ter que colocar o valor de 1. Porque aí, nesse caso, independentemente de quanto está A, quando C for igual a 1 e B for igual a 0, eu seleciono isso aqui. O valor dessa entrada é 1, eu passo para F, que é a saída do meu circuito, o valor de 1, independentemente do valor de A. E por fim, para elaborar a expressão dessa última entrada, que é 1, eu analiso essas duas últimas linhas da tabela da verdade, que corresponde C igual a 1 e B igual a 1. E eu vou tentar achar a relação de F com A. Veja nesse caso que quando A for igual a 0, F é igual a 0, e quando A for igual a 1, F é igual a 0. Ou seja, independentemente da minha entrada A minha saída F para essas duas linhas sempre vai ser 0. Então, nessa entrada aqui, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o valor de 0. Ou seja, tanto faz A. Quando C for igual a 1 e B for igual a 1, a minha saída do meu circuito, que é a saída do multiplexador, é igual a 0. Veja que é um procedimento muito simples. Aqui é um pouco demorado porque eu tenho que explicar. Mas à medida que você vai pegando como é que funciona o multiplexador como um bloco lógico combinacional, esse projeto você faz rapidamente. Veja que nesse caso, nós conseguimos projetar uma tabela da verdade com 8 linhas, ou seja, 3 variáveis de entrada, utilizando o multiplexador 4 para 1. E esse multiplexador 4 para 1, ele é mais simples e mais barato do que o multiplexador 8 para 1, por exemplo. Então sim, nós conseguimos elaborar grandes funções lógicas utilizando multiplexadores pequenos. Evidentemente que, à medida que a gente utiliza multiplexadores menores, mais difícil vai ser o nosso projeto. Mas mesmo assim, ele é mais fácil do que você fazer mapas de Carnot ou simplificação algébrica. Vamos reforçar o que a gente aprendeu fazendo outro exemplo. Utilizando o multiplexador 4 para 1, implementa o circuito combinacional que possui a seguinte tabela da verdade. A tabela da verdade está dada, vamos implementar usando o multiplexador 4 para 1. Então, vou colocar C na minha entrada S1, B na minha entrada S0 e F é a saída do multiplexador. F é a saída do multiplexador, C eu coloco em S1, B coloco em S0. Veja que aqui eu consigo, para C e B, elaborar 4 regiões da minha tabela da verdade. A região aqui, CB vale 0, 0, CB vale 0, 1, CB vale 1, 0 e CB vale 1, 1. Para elaborar o que entra na entrada 0, 0, eu analiso as condições em que CB vale 0, 0 e relaciono F com A. Verifique que nesse caso, quando A for igual a 0, F é igual a 0. E quando A for igual a 1, F é igual a 0. Nesse caso aí, nessas duas linhas, F independe de A e F sempre vai valer 0. Então, para a entrada 0, 0 no multiplexador, eu coloco o valor 0. Para elaborar o que entra nessa entrada, eu vou analisar essas duas linhas, porque essa é a entrada 0, 1 e nessas duas linhas, CB vale 0, 1. Então, quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 1. Então, a relação de F com A nessas duas linhas é quem? A minha saída F é igual à minha entrada A. Então, essa entrada aqui do meu multiplexador vai valer quanto? Vai valer justamente A. Para elaborar a expressão lógica que vai entrar aqui, vou analisar essas duas linhas aqui da minha tabela da verdade. Neste caso, eu vou relacionar F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 1. Então, a relação nesse caso é que a minha saída F é igual à minha entrada A, para essas duas linhas aqui. Então, nessa entrada aqui, eu coloco essa relação, ou seja,
minha entrada A. E por fim, para essas duas últimas linhas aqui, vai ser responsável por elaborar o que vai entrar nessa entrada aqui. Então vamos ver a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 1. Quando A for igual a 1, F é igual a 1. Então F independe de A e F sempre vale 1. Então nessa entrada vai entrar quem? Vai entrar 1. Está aqui o nosso circuito combinacional que implementa esta tabela da verdade aqui. Veja que é ridiculamente simples realizar esse projeto. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer o exemplo que, utilizando o multiplexador 8:1, vamos implementar o circuito combinacional que possui esta tabela da verdade aqui, ó. Tabela da verdade com 4 variáveis de entrada, ou seja, 16 linhas. Então nós temos nosso multiplexador 8:1, ele tem 3 entradas de seleção, S2, S1, S0. Então eu vou colocar D na minha entrada de seleção S2, C na minha entrada de seleção S1 e B na minha entrada de seleção S0. Sempre lembrando, é recomendável você fazer isso, porque na tabela da verdade D é o mais significativo. E com essa divisão eu posso verificar que essa tabela da verdade ela tem 8 regiões possíveis. A região em que DCB vale 0, 0. Essa região em que DCB vale 0, 0, 1. Essa região em que DCB vale 0, 1, 0. Essa região em que DCB vale 0, 1, 1. Essa região em que DCB vale 1, 0, 0. Essa região em que DCB vale 1, 0, 1. Essa região em que DCB vale 1, 1, 0. E por fim, essa região, que é as duas últimas linhas, em que DCB vale 1, 1, 1. Para elaborar o que entra em cada uma dessas entradas, eu vou verificar em cada uma das regiões específicas a cada uma dessas entradas qual a relação de F com as entradas que estão sobrando, que no caso aqui é só A. Então, para elaborar o que entra aqui nessa primeira entrada, eu vou ver a relação de F com A para essas duas primeiras linhas aqui. Quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, o que entra nessa primeira entrada? Nessa primeira entrada entra 0. Nessa outra entrada aqui, corresponde à região dessas outras duas linhas. Vamos ver a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, o que vai entrar ali no meu multiplexador? Nessa entrada, vai entrar 0. Para elaborar o que entra aqui, ó, 0, 1, 0. É essas duas linhas aqui. Vou ver a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 1. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Qual é a relação nesse caso? A saída é igual a A negado. Então, nessa entrada aqui, ó, entra justamente A negado. Para essa entrada aqui, corresponde a qual região? Essa região aqui, ó. Então, nessa região aqui, vamos analisar a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 1. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, nessa região aqui, a relação de F com A é A negado. Então, nessa entrada aqui, entra justamente A negado. Para essa entrada no multiplexador, corresponde a essa região. Qual a relação de F com A? Quando A for igual a 0, F é igual a 1. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Qual a relação nesse caso? A saída é igual a A negado. Então, o que entra nessa entrada aqui é justamente A negado. Para essa entrada no multiplexador, corresponde a esta região aqui. Vamos ver a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 1. Qual a relação de F com A aqui? F é exatamente igual a A. Então, nessa entrada aqui, entra quem? Entra A. Para ver o que entra nessa entrada aqui, ó, 1, 1, 0, eu vou analisar essa região aqui e vou estabelecer a relação de F com A. Quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, neste caso, a relação é que F independe de A e F sempre é igual a 0. E por fim, para elaborar o que entra nessa entrada, eu vou analisar essas duas linhas da tabela da verdade. A relação de F com A, nesse caso aqui, é quando A for igual a 0, F é igual a 0. Quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então, a relação é que F independe de A e F sempre vale
0. Então, aqui nessa entrada, entra o 0. E está aqui nosso circuito combinacional que implementa esta tabela da verdade aqui. Então, muito bem, vamos agora elaborar um exemplo mais complexo. Utilizando o multiplexador 4:1, vamos implementar agora esta tabela da verdade aqui. Neste caso aqui, nós temos um multiplexador 4:1, só tem duas entradas de seleção. Em S1 eu vou colocar D, em S0 eu vou colocar C. A saída desse multiplexador é a saída do meu circuito. Verifique que agora, como eu só tenho duas entradas de seleção, eu só tenho 4 regiões possíveis para essa tabela da verdade, que é a região em que DC vale 0, 0, que é essas 4 primeiras linhas, DC igual a 0, 1, que são as 4 linhas seguintes, DC igual a 1, 0, que são as 4 linhas seguintes, e DC igual a 1, 1, que são as 4 últimas linhas. Então, o procedimento aqui é exatamente o mesmo. Para elaborar a expressão do que entra aqui na entrada 0, 0, eu vou tentar associar F com as entradas que restam. No caso, D e C já estão em entrada de seleção. Falta só B e A. Então, para elaborar a expressão do que entra em cada entrada, eu vou verificar o quê? Entrada 0, 0, vou para o bloco em que corresponde a D igual a 0, C igual a 0, e vejo a relação de F com B e C. A relação que existe de F com B e C eu coloco na entrada 0, 0. Na entrada 0, 1, que entra, vou para o bloco de linhas da tabela da verdade que corresponde a D igual a 0, C igual a 1. Verifica a relação de F com B e A. E essa relação eu coloco na entrada 0, 1. E eu sigo para todas as entradas. Então, por exemplo, nessa entrada 0, 0, vou analisar essas 4 linhas aqui. E vamos ver a relação de F com B e A. Ora mais, vamos analisar aqui. Ó. Quando for BA, sempre lido nessa ordem. 0, 0, minha saída é 0. 0, 1, minha saída é 0. 1, 0, minha saída é 0. E 1, 1, minha saída é 0. Ora mais, isso quer dizer o quê? Independentemente de como está B, independentemente de como está A minha saída é 0. Então, a relação nesse caso é F igual a 0. Então, nessa entrada aqui, vai entrar quem? Vai entrar 0. Para saber o que entra aqui, vou analisar essas 4 linhas aqui da tabela da verdade, que são as linhas que correspondem a D igual a 0 e C igual a 1. Vamos ver a relação de B, A com F. Então, quando for 0, 0, a minha saída é 1. Quando for 0, 1, minha saída é 0. Quando for 1, 0, minha saída é 1. E quando for 1, 1, minha saída é 0. Essa relação, você querendo utilizar um mapa de Carnot, um termo, você pode, mas essa relação ela é bem óbvia. Veja que quando A for igual a 0, F é igual a 1. Ó. E quando A for igual a 1, F é igual a 0. Então a relação nesse caso aqui é igual a A negado. Então nessa entrada aqui entra quem? A negado. Para ver o que entra aqui na entrada 1, 0, eu vou analisar essas 4 linhas aqui da tabela da verdade, que são as 4 linhas correspondentes a 1, 0. Quando as minhas entradas for 0, 0, minha saída é 1. Quando minhas entradas for 0, 1, minha saída é 0. Quando as minhas entradas for 1, 0, minha saída é 0. E quando minhas entradas for 1, 1, minha saída é 1. Qual é a relação de F com B e A? Ora mais, se você analisar só essas 4 linhas aqui, isso aqui é justamente uma porta lógica XNOR. Veja que quando as duas entradas são iguais, a saída é 1. E quando as duas entradas são diferentes, a minha saída é 0. Então, qual é a relação de F com A e B nessas 4 linhas aqui? F é igual a A XNOR B. Então, o que entra aqui é A XNOR B. Que também é a mesma coisa de A XOR B negado, né? E por fim, para saber o que entra aqui, vamos para essas 4 últimas linhas da tabela da verdade. 0, 0, a saída é 0. 0, 1, a saída é 0. 1, 0, a saída é 0. E 1, 1, a saída é 0. Mesmo caso do primeiro bloco, né? Independente das entradas B e A minha saída é 0. Então, o que entra aqui é 0. Fácil, fácil. Veja que aqui a gente até utilizou um multiplexador menor, que no caso foi 4:1.
Mesmo assim, a gente não teve tanto trabalho para projetar o nosso circuito. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje, nós vimos como os multiplexadores podem ser utilizados para implementar qualquer função lógica combinacional. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este assunto, mas a gente vai apresentar a formalização matemática que permite provar que o multiplexador ele pode implementar qualquer função lógica combinacional. Essa formalização matemática a gente chama Teorema da Expansão de Shannon. Então, eu espero que todos fiquem bem, conto com todos e até a próxima.